Beleza, pessoal? Então, dando sequência aqui, né? A gente já fez um processo inicial do nosso projeto aqui e agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre essa estrutura interna do Next aqui para a gente começar a se organizar, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ele vem bem limpo mesmo, ele vem com algumas configurações iniciais assim, mas não tem nada muito elaborado dentro, né? Então, a primeira coisa que a gente repara aqui é que a nossa página principal, ela ficou dentro da pasta Pages aqui, né? Foi ali que a gente criou o nosso Hello USD, né? Que está aqui aparecendo, né? Que a gente inclusive já fez o deploy lá, utilizando a infraestrutura da Vercel, tá? Essas páginas, pessoal, elas não são criadas aqui dentro por acaso, né? Então o Next ele utiliza esse mecanismo mesmo de estruturação por file system e ele cria rotas a partir disso, né? Então qualquer componente React que eu colocar dentro da página da pasta Pages, ele vai transformar em uma página. E qualquer coisa que eu colocar dentro da pasta API, ele vai tentar entender aquilo como uma rota da API, tá? Então depende do que você programa, é claro, aqui dentro, mas o Next vai tentar interpretar isso como uma página ou como uma rota, tá? Então eu vou fazer alguns exemplos aqui, me inspirando um pouco na documentação do próprio Next. Quando a gente observa lá a documentação dele, uma das primeiras coisas que a gente tem é a parte de páginas, tá? Essas páginas, pessoal, elas podem ser feitas de várias formas diferentes, né? Porque o Next, ele trabalha de uma maneira híbrida, vamos pensar assim. Ele é focado, ele tem um enfoque bastante grande na parte de geração estática, né? Então, para fornecer páginas que são renderizadas em tempo de compilação ali em build time, né? Quando você constrói teu projeto, ele gera essas páginas e faz uma build estática delas em HTML para que isso possa cair em gerenciadores de cache, em mecanismos de busca e que isso seja interpretado de um jeito muito mais fácil, por exemplo, do que um projeto React nativo, né? Um projeto React padrão, né? Não nativo, tá? Então, assim, o Next ele prioriza esse tipo de geração. Quando você tem a possibilidade de conhecer todos os dados de antemão, você pode gerar estaticamente todas as páginas e deixá-las prontas. Então, o cliente que vai acessar isso, chega ali, a página já está pronta, né? Se 1000 clientes acessarem em intervalo de tempo muito curto, muito provavelmente o teu servidor vai conseguir fornecer caches disso sem fazer overhead no teu banco, sem nada disso, né? Então, o Next ele tem algumas estratégias muito interessantes para trabalhar com esse tipo de dados, né? de páginas, né? Eu vou mostrar para vocês passo a passo cada uma delas aqui e tentar comentar um pouquinho onde cada uma se utiliza, porque além dessas páginas estáticas, nós temos a possibilidade também de gerar páginas dinâmicas, com dados dinâmicos, que são geradas estaticamente e depois elas mudam conforme a necessidade. E nós temos a possibilidade de gerar páginas completamente dinâmicas que elas são geradas em tempo de requisição. Então, cada cliente que entra, roda de volta e gera a página de novo, né? Então, nós temos várias estratégias aqui e isso faz com que o Next seja um cara extremamente poderoso para grandes volumes de dados, né? Então, você vai construir um marketplace gigantesco. A maioria dos produtos que você vai cadastrar ali, eles não vão ter alteração em muitos intervalos de tempo muito curtos, né? Então ele vai ter alterações quando? Quando o usuário for lá e mudar o preço, mudar a descrição, tal. Mas isso às vezes ele cadastra e fica 1, 2 dias, 3 dias aquele produto lá sem mudar nada. Então assim, o Next tem ferramental para a gente conseguir gastar processamento uma vez só, fazer uma build daquele componente React, deixar ele pronto, aquela página, aquele componente, aquela estrutura toda, e sempre que alguém vier acessar, pega cache, né? Não precisa ficar gastando banco de dados, gastando um monte de coisa ali, de recursos para gerar isso tudo de volta o tempo todo, né? Quando alguma coisa muda, você consegue revalidar, você consegue ir lá e mandar ele gerar de novo, né? Então, tem coisas que são bem interessantes. Eu vou partir aqui de uma ideia bem inicial mesmo, que é essa geração estática, puramente estática mesmo, sem dados nenhum, sem nada, né? E eu vou tentar montar uma estrutura aqui como se fosse um comércio de computadores, algo nesse sentido, para não fugir muito dessa nossa ideia aqui, tá? Então, eu vou usar até o exemplo aqui da página About, né, que o próprio Next já disponibiliza nos exemplos, né? Então, assim, nós temos aqui a nossa página Home, né, o endereço padrão, né?
E como que a gente sabe que ela é a home? Ela está dentro de pages e ela está nomeada como index. Tudo que é index, o React entende como a raiz de alguma coisa. A raiz de um componente, a raiz de uma pasta pages, por exemplo, vai apontar para cá. Então, o React, por padrão, ele já vai direcionar as coisas sempre para um index. Então, assim, se eu criar um componente React numa determinada pasta, sei lá, um componente chamado header, que vai ser uma barra superior lá. Eu posso criar uma pasta header e dentro dela colocar um index.tsx. Toda vez que eu tentar acessar esse componente header, a primeira coisa que ele vai procurar é o index, tá? A gente já pode mostrar alguns exemplos nesse sentido mais adiante, tá? E ele faz a mesma coisa aqui. Quando eu vou procurar páginas, a primeira coisa que ele procura é o index. E se existirem mais coisas dentro? Né? Tudo que tiver dentro da pasta pages, o Next interpreta como páginas, né? Se tiver mais coisas, por exemplo, um about aqui, ó. Eu vou transformar isso num componente, que é o próprio about lá, né? O que o Next está entendendo? Ele está entendendo que eu criei um arquivo chamado about, um componente chamado about, e se eu tentar acessar a rota aqui, o Next transforma isso numa página. Então ele faz o roteamento por file system. Toda vez que você cria um arquivo ali dentro, ele interpreta isso como uma nova rota. Toda vez que eu crio um componente aqui, tá? Se eu criar um componente dentro de uma pasta, vamos chamar aqui de header, por exemplo. Isso aqui estaria um pouco errado porque teria que estar na pasta components. Mas enfim, vamos dar um outro nome aqui. Vamos chamar de marketplace. Vamos chamar de marketplace. Marketplace.sx. Tá. Eu criei duas pastas, uma dentro da outra. Marketplace.sx. TSX. Tá. Se eu colocar um componente aqui dentro, o que o React vai entender? Ele vai entender que dentro da pasta pages ele quer que tenha uma rota chamada marketplace e um componente chamado marketplace. Então ele vai entender uma rota dentro de uma rota. Olha só. Marketplace barra marketplace. Ele carregou o componente que eu acabei de criar. Só que ele ficou duplicado aqui, né? Porque tudo que você coloca aqui dentro, o Next vai tentar entender como rotas. E sempre que ele encontrar um index, ele sabe que aquilo é raiz. Então vale o nome do pai, tá? Então se eu salvar aqui desse jeito, ó, padrão do React, tá? Quem já mexeu com React, já viu o React Native, sabe que os componentes eles podem ser arquivos brutos ali, né? Que o nome do arquivo é o nome do componente, ou ainda eles podem ser pastas que dentro delas contém um index, tá? Então assim, são duas formas de fazer as coisas e esse cara aqui, ele é mais utilizado externo, aqui ó, dentro de uma pasta chamada components, tá? Que aí a gente conseguiria gerar uma estrutura mais limpa dentro do Pages e aqui dentro sim colocar coisas mais complexas, que aí eu poderia colocar, por exemplo, assets junto, né? Então o meu marketplace ele tem um index, ele tem um CSS, ele poderia ter mais uma imagem aqui tudo, e isso tudo vira uma bolinha que você pode copiar e colar em outro projeto, por exemplo, tá? Então assim, tudo que a gente coloca dentro da pasta Pages vira uma rota, tá? Posso colocar coisas direto, como é o caso do about aqui, que até fica uma estrutura bastante limpa, e posso criar pastas, e aí se eu quiser que aquela pasta seja o nome do componente, eu atribuo o index como nome do TSX aqui, tá? Aí ele entende, tá? Então assim, são formas de trabalhar. O Next inclusive sugere para as páginas jogar os CSS aqui na pasta styles, né? E os próprios componentes que eles vão ficar aqui dentro, a gente poderia fazer subpastas com arquivos e tudo mais, tá? Eu vou excluir esse cara aqui por enquanto, que ele não nos interessa tanto nesse momento. O que eu quero mostrar para vocês é essa estrutura aqui, tá? Então eu acabei de criar um about,
O index ele sabe que é a raiz, independente de onde eu esteja, como eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tiver subpastas, ele vai procurar um index. Se não existir, você tem que ir adiante, né, na tua rota e avançar para um componente mais aninhado. Tá? Então tá aqui a nossa pasta index. Se eu tentar entrar na about, é uma rota nova. Isso aqui que eu acabei de criar, pessoal, são páginas puramente estáticas geradas sem dados externos, ou seja, é uma página que eu consigo fazer uma build dela no momento que eu estou subindo o sistema para o servidor e eu sei que aquilo não muda, né? Então essa about aqui, eu posso colocar aqui sd example system 2022. São coisas que não mudam, né? Que independente de quando o meu cliente entrar, acessar essa página, ela está estática, tá? Então são páginas puramente estáticas. Eu vou cortar aqui e no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como gerar páginas estáticas usando dados dinâmicos. Aqui a coisa começa a mudar um pouco de figura.